Bom, pessoal, hoje é dia 14/9, agora são 3h22 da tarde. Uma boa tarde a todos. Hoje eu queria tocar num assunto aí com vocês. Tem sido muito falado atualmente na internet. Eu acho que é de extrema importância. Não tem diretamente a ver com Bitcoin, mas acredito que eu esteja compartilhando da ideia de muitos de vocês aí que assistem o canal. Mas antes da gente trocar essa ideia, eu queria mostrar um vídeo aí para vocês que chegou recentemente no meu WhatsApp. Já aviso que este vídeo tem cenas impactantes. E se você não aguenta, não é forte o suficiente, eu aconselho que passe. Desde ontem, as imagens da jovem ucraniana Irina Zarutska não saem da minha cabeça. Ela que foi brutalmente assassinada dentro de um trem na Carolina do Norte por DeCarlos Brown, um homem de 34 anos com 14 passagens pela prisão, num estado que é comandado pela esquerda, que sempre quer dar uma segunda chance para esses lixos. Mas o que me deixou muito pensativo é que tão brutal quanto as facadas que ela recebeu foi o silêncio. Eu quero que vocês percebam, prestem atenção na quantidade de homens que haviam neste trem. E nenhum sequer ousou esboçar qualquer tipo de reação para tentar proteger a menina, ou minimizar, ou socorrer. O verme mata a menina, sai andando, e nenhum dos bunda moles que haviam aqui fez nada. Isso nada mais é do que um retrato do tempo atual em que vivemos. Que muitos homens foram castrados por essa ideologia diabólica chamada feminismo, que os convenceu de que usar a sua força é errado, é um perigo, que eles precisam ser civilizados, domesticados, na verdade, castrados. O feminismo convenceu muitos de que a força masculina é uma ameaça, ela é tóxica. E o resultado? Esses bostas aí. Essa ideologia do inferno, podre, conseguiu criar o tal do homem desconstruído. Fala pra mim, o que uma porcaria dessa vai defender? Sua filha, seu filho, sua mãe, sua esposa? Como? Que jeito? Quando esse homenzinho moderno, tímido, castrado, se vê diante de uma menina sendo brutalmente assassinada, é mais fácil ele olhar pro lado, mexer no celular, baixar a cabeça, do que esboçar qualquer reação. É mais tranquilo, ele vai ser aceito pela sociedade, politicamente correto. A gente vai chegar aí até o assunto do Charlie Kirk, mas antes eu queria falar com vocês a respeito da Irina Zarutska, que foi a jovem ucraniana que acabou sendo assassinada no metrô lá dos Estados Unidos. Vocês podem ver, como dito aí no vídeo, muitas pessoas ali se omitindo, né, depois de tudo aquilo que aconteceu. O cara simplesmente que matou ela, saiu andando tranquilamente e ninguém fez nada. A gente tem visto isso sendo muito falado aí na internet, inclusive foi abordado aí no vídeo, sobre colocar o homem, colocar a energia masculina como algo negativo, como algo pejorativo. Isso a gente consegue ver todo esse reflexo aí nas redes sociais, nas televisões, nas novelas. É cada vez mais difícil ser homem, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso já está totalmente disseminado lá na Europa, por exemplo. A gente enxerga uma grande ascensão da esquerda. E isso acaba criando homens totalmente omissos, né? Sem nenhum tipo de energia masculina, até pelo fato dessa demonização aí nas redes sociais. Mas a gente precisa lembrar que nós dos anos 90, eu sou de 91, esse ano eu completo 34 anos, nós fomos a última geração que nasceu antes das redes sociais. Então a gente pegou a época de jogar bola na rua, sabe? Chutar o chão e arrancar o tampão do dedo, de pular o muro dos vizinhos aí, das vizinhas, para poder roubar fruta, né? Subir num pé de manga, num pé de goiaba. Caía na porrada também na rua e daqui a pouco tava todo mundo brincando ali junto, jogando bola. Brincava de queimado, pique alto, pique pega, brincava de lutinha na rua também, polícia e ladrão. E a gente precisa entender que essa nova geração dos anos 2000 para cá já nasceram sem acesso a tudo isso que a gente tem, né? A gente vê uma grande parte dos pais hoje em dia darem um celular para a criança ficar quieta, para a criança não fazer bagunça. E na nossa época, quando a gente tinha ali 10 anos, 12 anos, a gente estava sempre fazendo merda, olhando em volta assim, pô, deixa eu ver como que eu consigo fazer uma merda agora aqui, quebrar alguma coisa, né? Era 24 horas nesse ritmo aí. E hoje em dia é só celular. A criança já nasce ali mesmo, antes de ser alfabetizada, a criança já tem o celular na mão, ela consegue ali clicar no ícone do YouTube, clica no ícone do microfone e faz a sua pesquisa lá do que ela quer assistir, né? Falando um pouco a respeito das tradições, eu vim de uma família de nordestinos, né? Meus pais e avós aí eram nordestinos, e uma das culturas, por exemplo, era no café da tarde, a gente comia muito cuscuz salgado, né?
que é feito de milharino, né? Aquele cuscuz amarelo, instalava um ovo ali em cima, preparava um café e, pô, isso, jogava uma manteiguinha por cima, né? Isso, pra mim, cara, era o melhor café da manhã do mundo, até os dias de hoje, né? Apesar de que hoje não é algo mais tão presente na minha rotina desde que eu saí da casa dos meus pais. Eu também tinha algo muito presente na cultura nordestina, que eram os remédios caseiros aí para dor de cabeça, para cólica em crianças, para resfriados, enfim. Para tudo tinha uma plantinha ali em algum vaso no quintal que você podia ir lá, fazer um chá e iria combater aquilo ali, né? Isso funcionando cientificamente ou não, era uma cultura e era algo que de fato tinha um resultado, por mais que fosse placebo, mas existia. Entre diversas outras coisas que estão presentes na cultura, né? E pode ser algo que é uma cultura popular, né? Feita por diversas pessoas, como pode ser a cultura de uma família. Como, por exemplo, eu já conheci pessoas que gostavam de temperar a comida com um pouco de açúcar, né? Colocava isso no arroz, no feijão. E dentro desse contexto, a cultura também, ela acaba englobando todos os seus princípios de educação que você dá para as crianças ali, né? Para os seus filhos, para os netos, para a galera ali do círculo familiar, né? Os primos, os sobrinhos, enfim. Onde você mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Eu, por ter vindo de uma família muito pobre, a gente sempre teve um senso muito grande de coletividade, de ajudar um ao outro. Você vê muito isso nas pessoas mais pobres, que quanto menos elas têm, mais elas têm esse senso de compartilhar com outras pessoas que têm menos do que ela, né? Trazendo para os dias atuais, uma coisa que vai afetar diretamente a cultura como um todo, é que as pessoas não querem ter mais filhos, né? Cada vez menos as pessoas querem ter filhos ou acabam tendo menos filhos. A minha mãe, por exemplo, teve 4 filhos no total, eu sou o mais novo. E hoje em dia a maior parte da galera da minha idade vai ter no máximo aí um filho ou um casal, talvez. E agora ligando os pontos, para essas crianças que hoje já nascem dentro da tecnologia ali com a influência das redes sociais, que elas acabam sendo mais frágeis, já não tem a cultura que nós tínhamos antes, de ter uma energia masculina um pouco mais aflorada, de resolver os problemas. Hoje você pega um adolescente que não sabe usar um martelo, não sabe usar uma chave de fenda, não sabe usar uma furadeira, né? Para tudo tem que entrar dentro de um aplicativo lá no celular para poder chamar alguém, para poder fazer, né? Não sabe trocar uma resistência de um chuveiro, né? Que são coisas básicas que uma criança deveria saber, um adolescente deveria saber, principalmente sendo pobre, né? Porque você não tem dinheiro para pagar alguém para fazer aquele serviço para você, você tem que ir lá e fazer. Então, para a galera que hoje em dia não tem filho ou não quer ter filho, quem vai formar o nosso país vão ser essas pessoas, essas crianças que estão dentro da tecnologia. As crianças que são mais frágeis, as crianças que nascem dentro dessa visão de que o homem é ruim, de que o homem é mau, de que o homem ele já nasce com uma culpa simplesmente pelo fato de ser homem. E o reflexo disso são homens cada vez mais femininos aí na sociedade. Então, se as crianças de hoje, dentro desse contexto que vão formar o nosso país, vocês concordam que uma série de tradições, uma série de costumes culturais, eles simplesmente vão morrer com a gente, né? A galera ali dos anos 90 para trás. Se a gente não tiver filho e a gente não ensinar as coisas para essas próximas gerações, é o que vai acontecer, isso morre com a gente. E daí que está a importância de você salvar a sua família, tentar educar ali os seus irmãos mais novos, os seus sobrinhos, os seus netos, os seus filhos, enfim, os mais próximos ali de você. Vocês têm que sempre ressaltar aquilo que vocês entendem como correto. Porque se vocês não educarem, alguém vai educar. A escola vai educar, as redes sociais vai educar, o youtuber preferido do seu filho vai educar ele. E se você não dá esse discernimento para ele pensar o que é o certo, o que é o errado, e você direcionar essa linha de raciocínio, isso pode chegar num ponto que vai chegar num nível irreversível. Não adianta vocês quererem cobrar dos filhos de vocês, dos primos, dos sobrinhos, quando eles estiverem com 15, 20 anos de idade, se você não estava ali junto quando essa criança estava se formando como adulto. Porque quando ele for adulto e ele tiver uma consciência totalmente enviesada do que é certo ou errado, você não vai mais conseguir educar. Simplesmente vai ser um caminho sem volta. Agora vamos falar um pouco sobre a morte do Charlie Kirk. Eu não vou nem mostrar imagens aí porque são muito fortes e vocês já devem ter visto aí no YouTube, no WhatsApp, tá circulando o vídeo dele. Tivemos muitas pessoas comemorando a morte dele, né? Isso tanto aqui no Brasil quanto no exterior.
né? Pessoas fazendo dancinha, falando que é bem feito. Teve até um brasileiro aí muito famoso, um historiador, né? Formador de opinião, que fez um vídeo e foi boicotado. Muito se falou de que ele estava, na realidade, sofrendo censura. Só que a gente precisa entender que a censura não vem do povo, né? A censura ela vem do Estado. Então, o que na realidade aconteceu foi um boicote, né? Porque alguns programas, algumas apresentações que ele iria fazer acabou sendo suspendida. O que algumas pessoas não entendem é que se o outro ele pensa diferente de você, acima de tudo, a gente tem que entender que ele é um ser humano, que ele teve educação, que ele pode ter tido uma educação totalmente diferente da sua, pode ter tido diversas influências diferentes do que a sua. A gente não tem que comemorar a morte de alguém só porque ela pensa diferente do que a gente. Só que eu preciso falar que o que foi muito disseminado por extremistas políticos, ativistas políticos que estavam por aí, foi a palavra fascismo, né? Tudo que a gente não gostava era simplesmente chamar de fascista. Só que os argumentos dessas pessoas simplesmente caíam quando você perguntava, tá bom, o que é fascista? E você conseguia ver ali claramente que a pessoa nem sabia o significado da palavra fascista. Ela só simplesmente estava replicando o que tinha ouvido outra pessoa falar e se tornou puramente um robô que replica frases de outras pessoas. Trazendo para cá uma frase também muito dita pelo Renato 38, é que a gente precisa chamar as coisas pelos seus devidos nomes, pelos seus nomes reais, pelo que de fato elas são. Ele dá o exemplo, por exemplo, não se chama mulher do job, se chama de vagabunda. Inflação não é IPCA, inflação é aumento da base monetária, que é o nosso poder de compra. E da mesma forma, não adianta a gente ficar brigando, falando que isso é culpa da esquerda ou culpa da direita. A gente tem que dar nome aos bois, tem que falar de fato do nome das pessoas que estão fazendo algo que a gente não concorda, que estão de fato defendendo o vagabundo, que tem algum tipo de pacto de interesse com facções criminosas. A gente tem que dar o nome aos bois, porque a corrupção a gente vai ter, tanto na esquerda quanto na direita, coisas boas e coisas ruins a gente vai ter de um lado e de outro. E quando fica essa discussão na internet que isso é culpa da esquerda ou culpa da direita, a gente acaba esquecendo quem são os reais inimigos, quem são os reais vilões dessa história, que são os políticos. Então, enquanto tá todo mundo lá compartilhando do mesmo banquete, né, fazendo as rachadinhas, fazendo os seus negócios entre si, tá a galera embaixo dos vídeos, né, comentando isso é culpa da esquerda, isso é culpa da direita. Aí um começa a agredir o outro, um começa a xingar o outro, quando na realidade a gente deveria estar apontando o dedo para eles, para os políticos, que esses sim são os reais culpados da situação que o país está. Se vocês pesquisarem, existe uma série de leis absurdas aí que os nossos deputados eles acabam colocando em pauta, que às vezes a esquerda coloca algo nesse sentido, algo ruim para a população, e deputados de direita vão lá e apoiam. E às vezes deputados de direita propõem leis lá que são absurdas, que são ruins, e a esquerda também apoia. Então vai adiantar de quê? Ficar apontando o dedo. Você que a esquerda é isso, a esquerda é assassina, a esquerda é não sei o quê, ou a direita é não sei o que lá, a direita só apoia os empresários, é contra o povo. Não vai adiantar de porra nenhuma. Enquanto não der nome aos bois, enquanto não colocar lá fulano de tal, deputado fulano de tal, político fulano de tal, enquanto isso não for dito, essa discussão de esquerda e direita não vai acabar. E outra coisa, vamos deixar também de ter político de estimação, de que se a gente votou em tal pessoa, se a gente gosta de tal pessoa, aquela pessoa não pode errar. A gente tem que entender, se a gente, que se conhece pra caralho, a gente erra e a gente tem que aceitar os nossos erros, porque em quem eu votei, ele não pode errar e eu ter que ir lá e cobrar, eu ter que ir lá e tacar pedra. Justamente porque foi alimentado por essa galera que gosta de ficar apontando o dedo. Mas a esquerda é isso, mas a direita é aquilo. Então o que acontece? Quando você vai lá falar mal do Lula, o que a outra pessoa fala? Mas o Bolsonaro, etc e tal. Aí quando o outro aponta pro Bolsonaro, mas Bolsonaro fez isso, isso, isso. Mas e o Lula que fez não sei o que lá? Os dois estão errados, porra. Não tem por que ficar discutindo quando um fala do meu político de estimação, que eu gosto mais, aí eu vou ter que apontar o seu para poder te agredir. Não é. Todos os lados vão cometer erros, seja quem for, todo mundo. Enquanto o povo não se unir em pró de um único objetivo, por mais que as pessoas pensem diferente, mas começar de fato a dar nome aos bois, quem agiu certo, quem agiu errado, vai ficar nessa putaria do povo brigando contra o povo mesmo. Por isso que eu queria trazer esse ponto de vista aqui para vocês, porque isso acaba tirando o foco dos reais problemas que nós temos, tá? Eu hoje estou muito desacreditado na política,
eu vejo como a única forma de saída é de fato o desinvestimento, é você comprar Bitcoin e ser soberano. Para aqueles que podem ter oportunidade, vai morar em um país que se alinhe mais com as coisas que você pense. Eu não acredito mais que seja nas urnas que a gente vai mudar o país. E sigam pensando igual no protocolo quando você entra no avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você para depois salvar o outro. Então, primeiro você se salve, depois vá pensar em salvar sua família e depois os vizinhos e a sua comunidade e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido o ponto aqui que eu quis passar. Um abraço aí, até a próxima. Valeu, fui!